Estou seguindo a Jesus Cristo, nesse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto não. Pai, nós estamos diante do Senhor para mais uma noite de bênçãos e de aprendizado da Tua palavra, da Tua verdade. E eu sei que a nossa vida está na Tua presença. Vamos viver hoje aqui maravilhas. O Senhor nos ajudará. E nós vamos crescer em nome de Jesus. E se você acredita nisso, diga amém. Vamos aplaudir o Senhor, bem bonito. Amém. Boa noite. Vamos sentar, fique à vontade. Todos pegaram a liçãozinha do curso Fé? Todo mundo recebeu? Em nome de Jesus? Então tá bom, vamos levantar para o céu. Pai, nós pedimos sabedoria e discernimento para aproveitarmos todas as lições que o Senhor quer nos ensinar. Guarda-nos na Tua presença, visita-nos agora com a Tua mão estendida, porque nesse mês de agosto está determinado sobre nós um mês de bênçãos e de vitórias. Deus me fez crescer, essa tem sido a nossa fala. E se tens me feito crescer, eu vou prosperar em todas as áreas da minha vida. Jesus, ensina-nos aqui a Tua verdade, a Tua palavra. Fale conosco como se o Senhor estivesse aqui pessoalmente. Nós pedimos a graça, o favor e o poder, em nome de Jesus. E quem acredita, diga que assim seja, e diga graças a Deus. Amém? Vamos abrir a lição? Já vá nas duas páginas centrais ali. Aquela página de editorial nós vamos deixar de lado e vamos ministrar a lição dos 5 passos da vitória. Nós temos tido a oportunidade de aprender bastante. Começamos na última segunda, né? Hoje vamos para a lição número 2. Aí na sexta vamos para a terceira e assim, segunda, quarta e sexta vamos percorrendo a trajetória do curso Fé e vamos aprender. Glória a Deus. E quem já fez vai estar fazendo aí uma reciclagem, e quem não conhecia vai ficar atento para viver coisas grandes da parte de Deus. Diga amém? Vamos lá, curso Fé, lição 2, os 5 passos da vitória. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. E eles passando pela manhã viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será. Este texto nos fornece inúmeros ensinamentos. A parte em negrito é a que vamos estudar nesta lição. Uma coisa que eu tenho falado desde a última segunda é que o missionário teve esse entendimento de fazer esse curso Fé quando ele passa por um período de enfermidade lá no ano de 84, mais ou menos, onde ele pegou um resfriado muito forte. E ele conta para nós que ele ficava
todos os dias se medicando porque aquele resfriado não ia embora, e ele orava e Deus não curava, e ele pedia e Deus não atendia, até que chegou na mão dele o livro O Nome de Jesus, que é aquele livro do Kenneth Hagin. E ali ele aprendeu sobre a determinação. E um dos casos que o Kenneth Hagin conta ali é sobre essa passagem do Evangelho de Marcos, capítulo 11, que deveria se falar ao problema. E essa é uma das partes que nós vamos estudar aqui agora. O que a gente precisa entender sobre esse estudo do curso Fé? Algumas das coisas que nós sabemos, nós devemos colocar de lado. Porque tem ensinamentos que nós trouxemos das religiões que nós acreditávamos. E algum dos ensinamentos ali é até de fundo maligno. Porque tira a glória de Deus e transfere para outra coisa. Então eu quero que hoje você preste bastante atenção. Nós vamos estudar aqui tópico por tópico. E Deus vai falar com cada pessoa individualmente. Amém? Vamos lá. A fé que nunca removeu montanhas. Durante séculos, milhares de pessoas têm encontrado inspiração na narrativa de Marcos. Também foi desse relato que alguém, sem ter o trabalho de verificar bem, cunhou a célebre e bonita frase, conhecida em todo o mundo. Que frase é essa? A fé remove montanhas. Tal afirmação é recitada por milhões de pessoas e até mesmo pelos inimigos da fé cristã. Por ser mentirosa, essa frase não aguenta o menor confronto com as Escrituras. Lembro-me bem de quando disse aos pastores que a fé não remove montanhas. Eles se entreolharam e depois, em uma atitude de espanto, perguntaram-me: então, como é? O mesmo sempre acontece quando em nossas igrejas digo às pessoas que a fé não remove montanhas. É compreensível o espanto e, na verdade, essa é uma das razões por que tantas pessoas, com tanta fé, não recebem coisa alguma de Deus. Na história relatada por Marcos, estudaremos os versículos 22 e 23 do capítulo 11, nos quais encontraremos o quê? Os 5 passos da vitória. Uma coisa que nós temos que aprender, gente, é que nós precisamos aprender a identificar a origem das falas. Por exemplo, essa frase aí que a fé move montanhas, eu falei isso a minha vida inteira. Até o dia que eu cheguei na igreja e fui fazer o curso Fé. E da mesma maneira tem outras frases que nós vamos ouvindo aí durante a vida. Você deve lembrar disso. Deus escreve certo. Tem uma outra frase que falam, olha, me ajude que eu te ajudo. Aí vem para o nosso meio evangélico. Tem gente que fala, olha, Jesus disse que quem não come a carne e não bebe o sangue não tem parte com ele. Isso não está na Bíblia. Você quer ver uma outra fala que a gente escuta muito? Vinde como estás. Aonde está escrito isso? Então as pessoas vão pegando frases e vão espalhando. E aí quando elas começam a ler a Bíblia e ver que não tem nada a ver com aquilo que ela está acostumada, aí a coisa fica esquisita. Você quer ver uma coisa? Uma vez eu estava num lugar e uma pessoa falou para mim: Pastor Jamil, o senhor que é um homem entendido da Bíblia, onde é que está aquele provérbio que diz que a palavra pronunciada, a flecha atirada e a oportunidade perdida não volta mais? Eu falei, provérbio da Bíblia? Eu falei, pelo que eu lembro, assim, isso é um provérbio chinês. Mas a pessoa estava procurando aonde? Aí eu falei, irmão do céu, se a senha para entrar no céu fosse um provérbio desse aí, você estava perdido. O Simão Pedro lá no portão do céu ia falar, fala onde é que está escrito isso. Você ia ficar a eternidade inteira procurando e não ia achar. Entende? Então o que a gente precisa prestar atenção? Nós temos que tomar cuidado com esses vícios de linguagem. As pessoas inventam falas que não estão dentro da Bíblia e Deus não tem compromisso com o que está fora daqui. Para você ter uma ideia aqui no próximo item, que é o primeiro passo,
onde fala sobre ter fé em Deus, aqui entra muito essa parte que eu estou mexendo contigo. Vamos lá? Primeiro passo, ter fé em Deus. E Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus. Marcos 11, 22, né? A nossa fé tem de estar somente em Deus. Muitos creem no Senhor, mas também seguem diferentes filosofias. Alguns creem em sua igreja, outros no pregador, na Virgem Maria, em algum santo ou em lugares especiais. Há certas pessoas que chegam ao absurdo de fazer peregrinações a cemitérios para colocar a mão no túmulo de alguém que morreu injustamente. E segundo elas, estariam operando milagres. Essas pessoas jamais conseguirão ter fé em Deus. Porque a fé vem por ouvir o quê? A palavra de Deus. Quem age dessa maneira, além de não estar ouvindo o Altíssimo, está praticando exatamente o que as Escrituras condenam. A Bíblia nos informa o que é fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Quando damos ouvidos à voz do Senhor, surge em nosso espírito uma certeza de que nos pertence aquilo que a palavra revela ser nosso. E isso é fé. E esse é o tipo de fé que precisamos ter em Deus. A nossa fé tem de estar em Deus, só nele. O Altíssimo não aceita dividir a sua glória com qualquer outro. E aí tem a fala lá do Isaías: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória pois a outra e não darei, nem o meu louvor a quem? Quando você fala assim, eu tenho fé em Deus, muita gente que ouve essa fala logo pensa, bom, a pessoa ela tem fé no personagem. Quando fala de ter fé em Deus, não está falando para você crer no personagem, está falando para você crer na palavra. Você quer ver como não adianta falar eu tenho fé em Deus? Vamos lá no Salmo 138. Olha que sério esse negócio aqui, hein? Dizer que tem fé no personagem. Olha que forte o que você vai ouvir agora. Eu acho que a maioria de vocês não leu isso aqui ainda. E se leu, não percebeu. Salmo 138, versículo 2. Acharam? Inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, pela tua benignidade e pela tua verdade. Ó, se você tem uma caneta, marca essa última frase aí, ó. Pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Deus ele falou que ele engrandece mais a palavra do que o próprio nome dele. Se perguntar, Senhor, o que é mais importante, o teu nome ou a palavra? Ele vai dizer a palavra. Por isso que muita gente às vezes fica aí, eu determino em nome de Jesus. Você tem que determinar em cima da palavra que ele mostra. Aqui o missionário comenta, né? Tem gente que coloca fé em pessoas, coloca fé em personagens, coloca fé em pastor. Tem gente que coloca fé em lugares. Você sabe que tem um lugar no Brasil chamado Aparecida do Norte, já ouviram falar? O pessoal vai lá, anda nas rodovias de a pé, chega de joelho. Não adianta você colocar fé em lugares. Falei de um lugar católico, a mesma coisa você, um dia eu quero lá em Israel, porque eu quero entrar no túmulo de Jesus. Irmão, isso aí não vai resolver seu problema. Você vê como uma coisa é grave quando a pessoa acredita em lugares? Um conhecido meu foi lá para Israel e levou a sogra junto. Você já viu o que vai dar, né? Pois a sogra não morreu lá, pessoal? E aí ele falou, e agora, como é que eu faço? Aí chegou alguém lá e falou, olha, para você enterrar aqui em Israel, você vai gastar $20 mil. E para levar para o Brasil? Para levar para o Brasil você vai gastar uns $100 mil. Ele falou, embrulha a véia que eu levo. Falou, rapaz, mas você vai levar ela, por que você vai levar? Você vai pagar 5 vezes mais. Ele falou, aqui já ressuscitou um, vai que acontece de novo. Então, não precisa ter fé no lugar, glória a Deus. Ele falou, vou embrulhar, porque embrulhar e levar, porque vai que volta, né? Você está entendendo? Não
tem que ficar preocupado com mística de lugares. Isso é coisa da nossa antiga crença. De achar que tem algum lugar aí que vai acontecer alguma coisa especial. Não tem esse lugar. O nosso lugar de acontecer coisas especiais é aqui dentro. Por isso que ele falou, o primeiro passo é ter fé em Deus. E ter fé em Deus é ter fé na palavra. Vamos lá, segundo passo, falar ao monte. Qualquer que disser a este monte, Marcos 11, 23, nós temos de falar ao monte. É a mesma coisa que dizer ao problema, a miséria, a doença e a dor que saiam da nossa vida. O que remove as montanhas é o quê? É o que, igreja? É a nossa palavra. Preciso confessar que muitas vezes preguei dizendo que a fé removia montanhas. Por que ele falava? Pois eu havia aprendido a falar dessa maneira, tinha ouvido os maiores pregadores do mundo assim se expressarem. Por isso tenho que pedir publicamente perdão por haver ensinado tal engano. A fé nunca removeu um só grão de areia. O que remove montanhas é o quê? É a palavra. Mas qual palavra? A palavra de Deus? Não. Qual delas? A nossa. É claro que a fé é necessária. É o primeiro passo para a vitória. No entanto, se alguém der o primeiro passo e não der o segundo, a obra não será feita. Depois que já existe a fé em Deus, é preciso falar à montanha. Costumo dar o seguinte exemplo. A fé é o combustível e a palavra é o quê? É o veículo. Não há veículo que ande sem combustível. E não há combustível que remova montanhas. O Senhor é um Deus de fé. Ele possui toda a fé. É perfeito. No entanto, no início, quando ele criou os céus e a terra, não ficou dizendo a si mesmo que tinha fé para criar o que quisesse. E que a qualquer momento criaria várias coisas. Ao contrário, diz a Bíblia que o Senhor agiu segundo os princípios que estamos estudando. E disse Deus, Gênesis 1. E o resultado? Rapidinho, abre aí o Gênesis 1:3 aí. Você vai ver como é que é o negócio. Gênesis 1, versículo 3. Alguém quer ajuda para abrir o Gênesis aí? O que diz? Gênesis 1:3. E disse Deus, haja o quê? Haja luz. O que esse versículo tão simples ensina? Você falar de forma específica. Você tem que se dirigir a algo. A Bíblia Sagrada diz que certa vez Jesus entrou na casa de Pedro e a sogra dele estava lá com febre. E eles falaram, Jesus, faz alguma coisa. E diz a Bíblia que Jesus chega lá, pega na mão da senhorinha, e a Bíblia diz que ele repreende a febre. Ele repreende a febre. Lembra quando teve a tempestade? Ele repreendeu o mar e o vento. Então Jesus se dirigia àquilo que ele entendia que o atrapalhava. Então a mesma coisa a nós. Eu preciso entender o seguinte. Existem situações que não adianta eu falar, eu tenho que mexer. Lembra da ressurreição de Lázaro? Não adiantava falar pedra sai da boca do túmulo. Alguém tinha que ir lá e remover. Agora, quando a gente está lidando com problemas que não são físicos, é a palavra que mexe com aquilo ali. Você tem uma ideia, nesses anos aí da igreja, nós já vimos muitas pessoas serem curadas por agirem dessa maneira, falando com os seus problemas. O missionário conta lá no estado de São Paulo, de uma moça que era enfermeira de um hospital e ela ficou maluca. E a avózinha dela começou a assistir o programa, e todo dia a avó lá abençoava lá uma vasilha com água. Diz que a neta morava na mesma rua, só que casas mais abaixo.
Ela todo dia pegava aquela água e jogava lá em cima da casa. Essa aqui é para sair da minha neta o espírito da loucura. Ela falava com o espírito da demência. Lá em Atos 16, vamos abrir lá, só para você ter uma ideia. Atos 16. Diga glória a Deus. Olha como é que é interessante isso aqui. Atos capítulo 16. Versículo 16 também. Acharam? Atos 16, 16. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha o quê? Espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são o quê? Servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse a quem? Ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora. Então a gente precisa saber, irmãos, contra o que está lutando. Você entendeu o que é, você vai lá e pronuncia. E a Bíblia diz que ele sai. Glória a Deus. Aí vem o terceiro passo. Volte lá para a lição, por gentileza. Terceiro passo: não duvidar em seu coração. Marcos 11, 23 ainda. Nesse ponto está praticamente a chave de tudo. Você pode ter fé em Deus, falar ao problema que saia da sua vida e esperar que aconteça o melhor. Entretanto, se duvidar do que determinou no fundo do seu coração, no íntimo do seu espírito, pode esquecer, a obra não. Tenho observado que quando peço ao Senhor ou determino que aconteça alguma coisa, mas não alcanço a bênção, no íntimo eu duvidava de que a receberia. Duvidar no coração é uma declaração interior de que realmente não cremos naquilo que estamos fazendo. A mente pode estar muito bem sugestionada de todos os modos possíveis, mas se o coração duvidar, não receberemos? Vamos lá em Mateus 14, só para você ter uma ideia o que é esse negócio de duvidar no coração. Mateus capítulo 14, nós vamos falar do dia que Jesus está andando sobre as águas, e o Pedrão vê Jesus e fala: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. Jesus falou o quê? Venha. E aí diz a Bíblia, no versículo de número 30, Mateus 14, 30, o seguinte: mas sentindo o vento forte, teve o quê? Teve medo. E o medo é do lado de fora ou do lado de dentro? Do lado de dentro. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe o que, igreja? Homem de pequena fé, por que duvidaste? Então é isso que a gente precisa entender. Jesus está indo e o Pedrão: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. Jesus falou: vem. E ele começa a andar e começa a ir. Só que aí começa a soprar o vento. Aí o que acontece? Eu tenho falado para as pessoas que o diabo é assim. Ele usa circunstâncias físicas para prejudicar as coisas do nosso interior, do nosso coração. Ele pega coisas humanas para prejudicar as espirituais. E aí o Pedrão começou a sentir o vento, e lá dentro do coração começou a bater o medo, ele começou a afundar. E aí, isso vale muito para nós, porque tem gente que começa direitinho. A gente fez aqui aquele grande culto de prosperidade, estão lembrados? Tem gente que já feliz da vida, agora eu vou, papapá. Aí de repente, o vento sopra. E aí a pessoa: ai meu Deus, e agora? Estou andando sobre as águas, mas está ventando. Vai afundar. Por isso que ele falou: não deixe sujar o seu coração com a dúvida. Você tem que ser convicto em si próprio. Para você ter uma ideia, o escritor Tiago, vamos lá? Livro de Tiago, capítulo 1, isso aqui é muito forte de falar. Tiago, capítulo 1,
Você estava Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago. Diga amém. A Bíblia Sagrada fala, no capítulo de número 22 em diante, capítulo Tiago 1, 22 em diante, o seguinte. Diga amém. E sede o quê? Cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com o quê? Com falso discurso. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se, e se esqueceu de como era. Que mais? Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas o quê? Faz o quê? Fazedor da obra, esse tal será o quê? Bem-aventurado no seu feito. Qual que era, irmãos, a obra que Pedro deveria fazer quando começou a ventar? Ele deveria continuar andando. Mas o que acontece? O vento sopra, o cara diminui o passo. Se o passo dele era de 1 metro, ele começa a andar 50 centímetros. E você reduziu o passo, aquele é um indício para o diabo. Eu posso prejudicá-lo porque ele está diminuindo o passo. Isso quer dizer o quê? Ele está duvidando. Eu estou aqui com o meu comércio arrebentando, tal. Aí você vai cedo naquele dia, não vem um cliente na loja. E a pessoa no outro dia, naquele dia que não veio ninguém, ela abriu às 8. Aí no outro dia, eu vou às 9. Lá dentro ela está o quê? Ela está duvidando da providência. Não deu certo hoje? Beleza, amanhã eu vou estar lá aberto 5 minutos antes. Deus vai dar a vitória. Eu não duvido no meu coração. A Bíblia diz, se não duvidar no meu coração, qual que é o próximo passo? Volte lá para a lição. Crer que se fará o quê? Aquilo que diz. Esta é a consequência natural do terceiro passo. Se não duvidamos no coração, devemos crer, e quem crê, se expressa. Acabei de dar o exemplo. Não veio ninguém na loja ontem, eu vou abrir 5 minutos mais cedo. A minha crença faz eu tomar atitudes. Que mais? Observe, o Senhor Jesus não está dizendo que devemos crer que receberemos aquilo que pedimos ou oramos, mas aquilo que é? Aquilo que dizemos. Olha que sério isso, hein? Muitos afirmam que crerão quando receberem a bênção ou ouvirem algum sinal. Essa, porém, não é a fórmula bíblica para receber as bênçãos, pois se alguém vê, não é preciso crer. Se quisermos receber o que a Bíblia promete, teremos de agir conforme as normas estabelecidas na palavra de Deus. É necessário crer que se fará o que falamos. Podemos dizer que crer é lutar contra é acreditar que já está sendo feito aquilo que... E aí eu tenho que falar com você sobre Isaías 14. Vamos lá. Isaías 14, 24. Isaías 14, 24. Digam amém. Está escrito assim: o Senhor dos exércitos jurou dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Ele, sendo Deus, ele tem o seguinte princípio como regra. Vamos lá de novo? Como pensei, assim vai acontecer, e como determinei, assim vai se realizar. Então essa é uma das coisas que a gente precisa entender. As pessoas, às vezes, elas estão buscando por alguma coisa, e aí vem aquela resposta tipo 70%. Ai, que bênção, glória a Deus. Não é como você quer?
Espera. O que o profeta Abacuque falou? Vamos lá? Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum. Abacuque. Conseguiram achar? Abacuque 2:3. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá. Aí diz: eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo... Se a pessoa não tem aquela alma doutrinada pela palavra, as circunstâncias incham, faz a pessoa ficar preocupada, tribulada. Ele falou, se a alma não consegue ser reta, ela não vai conseguir chegar em lugar nenhum, porque só tem um jeito do justo viver. Mas o justo, pelo quê? Não, leia direito. Mas o justo, pelo quê? Pela sua fé viverá. Não adianta você falar o justo viverá pela fé. Pela fé de quem? Que daí você fala, não, eu vou na fé do pastor. A Bíblia diz que você vive pela sua fé. Por isso que ele falou, Deus disse, olha, como eu penso acontece, como eu determino sucede. Acabou. Deus pela fé dele resolve tudo. E nós temos que seguir o mesmo caminho. Glória a Deus. Aí vem o quinto passo, que eu acho que é o mais gostoso de todos. Tudo o que disser, lhe será feito. Este passo não é nosso. É de quem? É do Senhor. Recordemos a nossa parte no processo de recebimento das bênçãos. Primeiro, precisamos o quê? Ter fé, a certeza das coisas que se esperam em... Só nele. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Está lá em Romanos 10:17. Segundo, devemos dirigir-nos ao problema. E com voz do quê? De autoridade, ordenar que saia de nossa vida. Terceiro, não podemos permitir que o nosso coração duvide. Quarto, precisamos crer que aquilo que falamos nos será feito. E então, teremos a obra feita. Por quem? Certamente será pelo poder divino. Aí eu tenho que falar com você, Hebreus 11:3. Você estava no Abacuque, é só pular lá para o Hebreus. Do finalzinho do Antigo para o finalzinho do Novo. Diga amém. Hebreus 11, versículo de número 3. Olha como é que é o negócio, né, irmãos? Tudo o que disser nos será feito, mas vê que interessante. Hebreus 11:3, podemos? Pela fé, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram o quê? Olhe, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é. Então você não tem que ficar esperando as coisas ficarem aparentemente favoráveis, porque esse mundo aqui que nós moramos, ele foi feito do zero. Não tinha aparência nenhuma. E da aparência zero, Deus fez tudo. Então você tem que colocar no seu coração isso. Eu vou segurar aquilo que eu estou determinando. Diga amém? Aí ele vai terminar. A nossa posição de filhos de Deus. Nossa posição como filhos de Deus é o que, igreja? É o que? Altamente privilegiada.
nós fazemos a diferença. A bênção de que precisamos depende não somente do Senhor, mas também de nós. É diferente, não é? Pois bem, a nossa responsabilidade aumenta à proporção que aprendemos a verdade. Agora que sabemos como fazer o poder do alto agir em nosso favor, não podemos ficar enganando-nos, tentando fórmulas mágicas inventadas por qualquer pessoa. Aquele que realmente quiser vencer, tomará suas decisões sobre o que a Bíblia revela, pois é a própria palavra que trará a libertação que ele deseja. E conhecereis a verdade, e a verdade... Vamos ficar de pé. Eu disse hoje aqui, irmãos, uma coisa bem importante. O poder de Deus, irmãos, ele não está limitado a Deus, está limitado a nós. Se você perguntar, o que Deus pode fazer? Ele pode fazer tudo. Lá em Lucas 1,37 diz assim, porque para Deus nada é impossível. Então, na dependência dele, está tudo certo. Agora, quando é nós, às vezes nós que damos essas mancadas. Então, hoje é dia de agir como você aprendeu aqui. Você vai ter fé em Deus, você conhece a palavra, você vai falar, tal. E a bênção vai acontecer na sua vida. Diga amém? Coloca a mão no coração. Pai, eu mais uma vez te agradeço por essas lições, por esses ensinamentos. E o curso Fé, meu Pai, ele é tão simples. Ele é tão tranquilo de se estudar, que às vezes as pessoas acabam até se complicando. Não precisamos de teologias mirabolantes. Precisamos saber agir. E no dia de hoje, essas lições preciosas nos ensinaram. Nós temos que ter fé em Deus. E ter fé em Deus não é ter fé num personagem, numa figura. Ter fé em Deus é ter fé na sua mensagem. Para muitos aqui é aquela mensagem que Ele, no corpo do seu Filho, colocou as nossas doenças. Para outros, meu Deus, a mensagem de Deus é aquela que fala da prosperidade. Para outros, a mensagem de Deus é aquela que fala sobre a santificação. Então, meu Pai, tem gente dizendo, eu acredito naquilo que eu ouvi. Eu acredito que a minha família é do Senhor Jesus. Eu acredito que eu vou comer o melhor dessa terra. Eu acredito que o meu Deus, de acordo com as suas riquezas, há de suprir em Cristo cada uma das minhas necessidades. Vamos, meu irmãozinho, você conhece a palavra. Você conhece a palavra. Essa palavra já falou com você várias vezes. Essa palavra já te mostrou N recursos. E agora está na hora de nós colocarmos isso em prática. Ter fé em Deus. Ter fé naquele que diz a sua palavra que se determinarmos algum negócio, deveríamos ficar firmes. E a luz brilharia em nossos caminhos. Então agora, Pai, comece, Pai, a trazer à memória dessa pessoa tudo aquilo que ela sabe do Senhor. Comece a trazer, meu Deus, para a memória dessa gente tudo aquilo que eles sabem que é direito deles. Vamos, igreja, não fique esperando ninguém orar, não. É você que tem a palavra na boca agora. Ah, foi dito, a palavra está bem perto de você, está na tua boca e no teu coração para você fazer. Então está na sua boca essa palavra de autoridade. Está na sua boca essa palavra de vitórias.
Está na sua boca essa palavra de conhecimento, de entendimento, palavra essa de sabedoria, aonde a Bíblia Sagrada nos mostra que Deus só faz maravilhas porque a sua benignidade dura para sempre. É Ele quem fez brotar água da rocha, é Ele quem fez descer o pão dos céus. Então agora, de posse desse conhecimento, você fala, de posse desse conhecimento você ora, de posse desse conhecimento você começa a pronunciar, você começa a declarar, você começa a dizer, você começa a falar agora o problema, você começa a falar agora o monte, você começa a falar agora esse espírito do diabo que coloca em você essa tontura, a esse demônio do inferno que coloca em você a dor de cabeça, que coloca em você a paralisia nas pernas, que coloca em você essa dor forte na coluna, que coloca em você esse embaçamento nos seus olhos, que faz você ter a garganta inflamada, as tuas amígdalas estão quase explodindo. Mas agora você vai falar ao problema, você vai mandar a inflamação retroceder, você vai mandar a zonzeira da cabeça ir embora, você vai mandar o embaçamento das vistas sair. Poder de Deus, vamos, poder de Deus, dá agora para essa pessoa a palavra da autoridade agora. Jesus, o Senhor repreendeu a febre, o Senhor repreendeu a febre da sogra de Pedro, então agora nós também aqui te imitamos e começamos agora a expulsar essa cegueira, começamos a expulsar agora essa dor no ombro, essa dor no lado esquerdo da cabeça, essa dor muscular que a pessoa sente na coxa. Vamos, em nome de Jesus Cristo, vai falando contra o seu problema, meu irmãozinho, vai falando contra ele agora, é no poder e na autoridade que há no nome de Jesus. Falar ao monte, é para falar ao monte, é para falar contra o problema, sim, em nome de Jesus Cristo, falar contra a dívida, falar contra a crise, falar contra a miséria, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. E agora, com essa voz de autoridade, você vai mandando sair, você vai mandando sair o demônio também da sua família, da vida dos seus filhos. Está escrito na Bíblia, é você e a tua casa, não pode ter um único fora do caminho de Deus. É por essa razão que você está orando comigo aqui e agora, mandando que saia, que caia por terra, que estremeça, que bata em retirada. Poder de Deus vem, poder de Deus queima toda a obra do diabo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você não pode duvidar no seu coração. Vamos, você vai dar o primeiro, o segundo, o terceiro passo. A glória de Deus está sobre a tua vida. Você não duvida no coração, você não duvida no seu interior. Ah, Pai querido, nós não vamos diminuir 1 centímetro os nossos passos, não vamos diminuir 1 único centímetro os nossos passos. Aonde há o teu poder, ali nós temos liberdade. Então nós não vamos duvidar no coração. Está repreendido esse demônio da dúvida. Essa pessoa que entrou aqui cansada, desanimada, ela está dizendo: amanhã eu vou fazer o dobrado, amanhã eu vou fazer o dobro do que eu fiz hoje, porque eu creio que vai ser feito. Assim como eu disse, eu determinei que agosto é o mês da minha bênção. Nesse mês de agosto Deus me fará crescer, e eu vou trabalhar para isso, eu vou me dedicar para isso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos nos dedicar, e a glória de Deus vai brilhar, e a glória de Deus vai brilhar, vai brilhar, vai brilhar. Deus, Ele vai abençoar você, em o nome de Jesus. E agora, tudo que você disser será feito. Tudo que você disser será feito, para a glória de Deus. E é assim, Pai, que eu abençoo essas pessoas. Eu abençoo essa pessoa que está em casa assistindo. No próximo culto eles vão receber a lição 3. E que o Senhor abençoe esse povo que está em casa, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe esse povo que está em casa, em nome de Jesus.
Que a vitória do Senhor cubra a vida deles, em nome de Jesus Cristo. Estou seguindo a Jesus Cristo, nesse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não.